Continuando com a nossa aula, seja bem-vindo ao curso de atualização do MOP, nossa aula 18, continuando então com o tema Noções de Primeiros Socorros, que iniciamos na aula anterior, falando agora sobre a sinalização do local do sinistro, o acionamento dos recursos, cuidados com a vítima e o que não fazer. Vamos lá então. Dentro da nossa segurança e análise de riscos e perigos, nós falamos sobre a verificação dos riscos iminentes, falamos sobre o estacionamento adequado do veículo e agora vamos falar sobre sinalização do local e do tráfego, finalizando então a segurança pessoal do local, das vítimas e dos populares. Vamos então à sinalização. Sinalização do local do sinistro. Muitas pessoas acreditam que os primeiros socorros são iniciados no atendimento da vítima, mas na maioria das vezes não. Na verdade, os primeiros socorros começam com a sinalização do local do sinistro, haja vista que um local mal sinalizado pode provocar novos sinistros. Ou seja, a pessoa que vai prestar os primeiros atendimentos deve cuidar primeiro da sua própria proteção, para só depois garantir a segurança da vítima e do local do sinistro. Para garantir a segurança do local do sinistro, seguem algumas regras fundamentais na hora da sinalização. Termine de sinalizar em um ponto em que o sinistro ainda não possa ser visto por outros condutores. Então, o início da sinalização subentende-se que é ali na zona quente. A partir daí, conta-se uma quantidade de passos que nós veremos daqui a pouco, simulando uma metragem, né? Termina-se ali a sinalização regulamentada. A partir daí, começa-se então a uma sinalização com arbustos ou com outros materiais que chamem a atenção dos condutores, usuários da via, para que eles entendam que à frente há um sinistro. E essa sinalização, vamos dizer assim, complementar, primeiro, ela não é colocada na via, ela é colocada no acostamento, né, para que não ocasione um novo sinistro. E ela pode ser utilizada arbustos, pode ser utilizada galhos, pode ser utilizado roupas, né, um monte de roupas, assim, um montinho de roupas, né, algo que chame a atenção dos motoristas, dos condutores, né. E essa sinalização ela pode ser feita com um distanciamento maior, podendo ser aí de 100 em 100 metros, ou até um pouquinho mais, de 200 em 200 metros. Até em que momento, é o que está falando aqui, né? Em que momento que eu paro, em que momento que termina. O momento que quando eu olhar para trás, eu não veja mais o sinistro. Então, de forma que quando o motorista vier com seu veículo, né? Ele vai olhar aquele arbusto ali no acostamento, ele já vai entender, né? Opa, tem alguma coisa lá na frente. Mas ele não vai saber o que é que está lá na frente. E a partir daí, então, ele já vai ter uma conduta de dobrar a atenção, redobrar a atenção e diminuir a velocidade. É o que está falando. Dessa forma, os motoristas poderão reduzir a velocidade, parar ou desviar do local. Todo o trecho deve ser demarcado desde o início do sinistro até o local que deve ser visualizado pelos condutores que vão se aproximar. Para sinalizar o local, utilize preferencialmente o triângulo de segurança localizado no veículo. Outros objetos também podem ser utilizados, tais como arbustos, galhos de árvores ou capim. Durante a noite ou com neblina, este cuidado deve ser redobrado. Se você tiver pessoas para auxiliarem, né, nesse último ponto aí, você pode deixar uma pessoa no acostamento sinalizando ali, né, de frente para os veículos que vêm, né, no acostamento, nada de ficar na pista, né, sinalizando ali, fazendo um movimento com o braço, informando que à frente tem um sinistro, né, tá bom? Isso em sinistros de grande vulto, né, pessoal, e que tenham pessoas para auxiliar. Materiais luminosos, lanternas, pisca-alerta e faróis dos veículos podem ser utilizados para sinalizar o local e evitar novos sinistros. Encerrado o atendimento e não havendo mais equipes especializadas no local, retire da pista a sinalização de advertência do sinistro e outros objetos que possam representar risco ao trânsito de veículos. Não retire os veículos do local. Se o seu veículo está envolvido no sinistro,
deve ser deixado no local onde parou para não infringir o inciso 3 do artigo 176. Porém, caso o veículo esteja causando uma situação de um perigo como um novo sinistro, a ação, se for considerada segura, é removê-lo e justificar a autoridade de trânsito assim que possível. Imagine, por exemplo, uma cena, uma situação de uma pessoa que não pode se mexer, né, uma vítima, e tem um veículo ali próximo que está ali pingando combustível, né? Então, o mais recomendado é pegar esse veículo e empurrar ele para longe, jogar ele ali num lugar que inclusive tem a terra embaixo para sugar esse combustível, né? De forma que ele não fique pingando ali no asfalto quente, né? Com uma possibilidade de um incêndio. E aí livrando esse perigo da proximidade da vítima que está ali no solo, no chão, no asfalto, né? Então aí explicar essa movimentação para o agente de fiscalização assim que ele chegar no local. Continuando. Fluidez no tráfego. Mesmo que o sinistro cause um afunilamento da via, o trânsito precisa fluir para não causar novos sinistros. Além disso, se os condutores pararem ao longo do trajeto, poderão dificultar a chegada do resgate. Portanto, alguém precisa sinalizar para que os populares não parem na pista e orientar para que sigam o trajeto com segurança. Dentro da possibilidade, realizar um sigue-pare ou a pista que ficou livre, tentar duplicá-la, fazer duas pistas, né, utilizando o acostamento também como um apoio, né? Então, fazer com que esse tráfego não crie um problema maior, inclusive para a chegada do socorro especializado. Início da localização do local do sinistro, né? De acordo com a resolução 36 de 1998 do CONTRAN, o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, o pisca-alerta, providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. No entanto, a distância exigida na norma, na maioria das vezes, é insuficiente considerando a velocidade do trânsito, as condições do tempo e da via, entre outros. É importante dizermos que esses 30 metros, ele fala distância mínima porque ele está pautado na velocidade mínima de uma via local, que é na zona urbana 30 km por hora, 30 metros, tá? Então, quanto maior for a velocidade da via, a distância do triângulo da colocação da sinalização vai aumentando também. Por isso, os protocolos de direção defensiva e primeiros socorros para atendimentos de sinistro de trânsito recomendam que a sinalização seja estendida numa distância considerando essas variações e que seja proporcional à velocidade máxima da via. Em caso de condições adversas, essas medidas devem ser dobradas para garantir a segurança. Então a gente traz uma tabela para que você tenha referência da sinalização do local. Vamos vê-la então. Transforme a velocidade da via em metros. Isso é simples. Então se a via tem a velocidade da via é 40 km por hora, eu vou transformar em 40 metros, que significa 40 passos longos, porque eu não vou ter ali uma fita métrica, uma trena para fazer essa medição, né? 60 km por hora, 60 passos longos. 80 km por hora, 80 passos longos. 100 km por hora, 100 passos longos. Na situação de chuva, neblina, fumaça e à noite, eu dobro essa contagem. Então, 40 vai para 80, 60 vai para 120, 80, 160, 100, 200. Pessoal, é lógico que essa contagem, ela não é feita também ali milimetricamente, né? Eu não vou lá na beirinha do veículo e começo a contagem. Eu pego ali mais ou menos uma distância e a partir dali eu já conto os passos de forma rápida também. Não tem que ficar ali dois devagarinho, né, no meio da pista. Não, eu vou pelo acostamento também procurando ter segurança, tá? É algo rápido e dinâmico, tá certo? Não tem que ficar enrolando fazendo conta não, tá bom? Então aqui vamos trazer um exemplo, né, de uma pista, um trecho de rodovia com velocidade regulamentada de 110 km por hora. Então a gente observa aqui, né, a zona quente. A partir daqui eu conto 110 passos largos para lá. Conto 110 passos largos para lá, coloco o triângulo, 110 passos largos para cá, coloco o triângulo e fecho com os arbustos, né, ou galhos de árvore, tá certo? Não há necessidade de toda essa contagem de galhos aqui, porque haja galho para colocar aqui esses arbustos todos, né? Lembrando ainda que eu tenho que colocar eles até que eu olhe para trás e não veja o sinistro como nós falamos, tá certo? Mas aqui é uma ideia de afunilamento
forçando os veículos que vêm, né? Que vêm aqui pela direita. Voltar aqui. Que vêm aqui pela direita, fazerem aqui a saída aqui, né? Para que não atrapalhem, dando segurança aqui à zona quente. E aqui fecha desse lado também, no caso dos veículos que estejam ultrapassando aqui, né? Causaram um sinistro também. Tá certo? Muito bem. Seguindo, o local correto para a colocação do triângulo de emergência leva em consideração alguns fatores. Quais são eles? A velocidade da via, porque nós já mostramos, conforme a velocidade for maior, maior a distância. O tempo, o clima, porque o tempo e o clima, conforme for, vai dobrar a contagem. As condições da via e as condições do trânsito, certo? Se um trânsito é mais pesado, é mais lento, tem muitos veículos, então a gente vai dobrando os meios. E as condições da via, né? Quando falamos sobre condições da via, temos duas que obrigam o cidadão a desprezar a zona quente e só começar a contar os passos após o término dessas condições. São quais? As alterações do traçado e as alterações por obras de arte. Então, o que seria isso? Então, vamos ver aqui. As alterações do traçado seriam curvas, certo? Aclives e declives. Tudo bem? Curvas, aclives e declives. As alterações por obras de arte seriam pontes e viadutos. Nesses locais, eu desprezo o local e eu começo a contar para começar após essa alteração e após essa obra de arte. Tudo bem? Então vamos pegar aqui um exemplo das curvas, né? Então nós temos aqui uma situação de curvas. A velocidade da via é 80 km por hora. A zona quente é bem ali no início da curva ou no final da curva, dependendo do sentido. A partir daqui, eu passo uma linha, porque eu desprezo a curva e eu vou começar a contar quando a via estiver reta. Tá? Aí eu conto 80 passos longos, porque a velocidade é 80 km por hora. Contei aqui, ponho o triângulo. Para o outro lado, eu vou passar aqui 60 passos longos, né? Passos largos ou passos longos. Só que não deu os 80. E teria que dar. E aí começou uma nova curva. Então eu desprezo de novo. Passo aqui uma linha. E eu volto, eu zero. E aí eu começo a contar daqui 80 passos largos. E aí eu vou colocar o arbusto lá. Tudo bem? Ou o outro triângulo. Certo? Para finalizar, eu vou colocar alguns arbustos aqui. Por quê? Porque o veículo que vem aqui, ele pode ver esse arbusto. E aí ele fala, opa, tem um acidente ali na frente. E aí ele vai e não acha nada. Faz uma curva, termina, aí ele pega uma reta. Tudo bem que é uma reta só de velocidade de 60 km por hora, né? Ele não deu nem 60 metros, vamos dizer assim, né? Tá? Porque eu contei 60 passos e não deu, né? Então aqui ele vai chegar aqui e aí ele pode dar uma acelerada, né? Então é importante colocar arbustos aqui também, tá? Para aumentar a segurança, tá? No trajeto aqui, tá bom? Vamos lá. Então, voltamos ali ao nosso menu, né? A nossa divisão ali das ações, da sequência das ações. Primeira ação, então, é, né, a segurança, análise de riscos e perigos. Vimos os riscos iminentes, estacionamos o carro devidamente e sinalizamos. Agora vamos para a segunda ação, que é o acionamento dos recursos. E depois veremos a verificação das condições gerais das vítimas. Então vamos lá, acionamento dos recursos. Nós temos aí 4 recursos mais conhecidos: 190, Polícia Militar; 191, Polícia Rodoviária Federal; 192, SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o Corpo de Bombeiros Militar, que é o 193. Polícia Militar 190. Quando é que eu aciono? Sempre que ocorrer uma emergência em locais sem serviços próprios de socorro. Sinistros nas localidades que não possuem um sistema de emergência podem contar com o apoio da Polícia Militar local. 191 PRF, sempre que ocorrer qualquer emergência nas rodovias federais. 192 SAMU, qualquer tipo de sinistro, tá? Tanto em rodovias quanto também em zonas urbanas.
Mal súbito em via pública ou rodovia, né? Então não é só um sinistro, mas ocorreu um mal súbito, um desmaio, alguma situação, infarto, qualquer situação que ocorreu um mal súbito na via. E por fim, emergências clínicas, tá? Emergências clínicas também. Bombeiros 193, né, 193, vítimas presas nas ferragens. O que vai requerer um equipamento mais especializado, nós chamamos o corpo de bombeiros, né, pessoal? Então, vítimas presas nas ferragens, vai precisar dos equipamentos para cortar ali o veículo, cortar as ferragens. Qualquer perigo identificado como fogo, fumaça, faíscas, vazamento de substâncias, gases, líquidos e combustíveis, porque vai requerer um resgate das vítimas em locais que são insalubres, e aí o Corpo de Bombeiros eles têm todo o equipamento de proteção individual para adentrarem a esses locais, né? E locais instáveis como ribanceiras, muros caídos, valas, etc., que também o Corpo de Bombeiros também tem os equipamentos para o resgate, né? Para que eles desçam as cordas ou subam em algum lugar, tá certo? Além disso, nós temos aqui, trazemos a vocês o serviço de atendimento ao usuário, né? Que executa procedimentos de resgate, lida com riscos potenciais e realiza atendimento às vítimas. Esses serviços estão nas rodovias, né? Muitas rodovias dispõem de telefones de emergência nos acostamentos, geralmente dispostos a cada quilômetro. É só retirar o fone do gancho e aguardar a comunicação. O serviço de atendimento ao usuário é obrigatório nas rodovias administradas por concessionárias. O atendente pode fazer algumas perguntas, como, vamos ver, são 6 informações as mais importantes que eu devo responder ao atendente, né? Meu nome e o número de telefone para que ele tenha esse contato, né? Porque ele vai registrar tudo isso. Local com ponto de referência, o local do sinistro. Quantidade e tipo de veículos envolvidos. Situação das vítimas, quantidade das vítimas, situação e se são graves ou não. Se existem pessoas presas às ferragens, vazamento de produtos perigosos, risco de explosão ou incêndio. Tudo bem? São as 6 respostas que eu preciso ter para informar ao atendente, ok? Então, voltamos lá à nossa sequência e agora nós vamos para a verificação das condições da vítima. Após cuidar da segurança do local e acionar o socorro médico, o socorrista deve dar atenção especial à vítima. O atendimento à vítima antes da chegada do socorro especializado deve ser realizado apenas em casos em que as vítimas estiverem vulneráveis e não puderem cuidar de si mesmas. Ele é fundamental para evitar que as consequências do sinistro sejam ampliadas. O socorrista deve fazer somente o que sabe para não se colocar em risco e para não agravar a situação das vítimas. Portanto, procedimentos como respiração boca a boca, massagens cardíacas, imobilizações, entre outros mais complexos, devem ser realizados apenas por pessoas treinadas e capacitadas. O que fazer? O primeiro passo é observar a vítima. Ela poderá estar em 2 estados, vítima consciente e vítima inconsciente, está desmaiada, né? Para cada situação, o atendimento será diferente. Mas o importante, independentemente do que fazer, é o controle da situação, ter empatia, bom senso, não mexer na vítima e sempre manter o contato com o socorro especializado. Vítima consciente. O que fazemos com a vítima consciente? Sempre faça a aproximação pela frente da vítima, evitando o fator surpresa e certificando-se de que ela o veja sem precisar mexer a cabeça. Eu não posso chegar por trás dela, imagine que a vítima está no chão. E aí eu chego por trás ali da cabeça, né? Porque ela vai esticar o pescoço para tentar ver quem está conversando com ela. E aí, se tiver uma lesão ali na coluna, né? Na cervical, já vai ter um problema, certo? Identifique-se. Olá, sou o fulano de tal, estou aqui para te ajudar. Fique calmo e não se mexa. O socorro especializado já está chegando. Posso te ajudar? É importante dizer esses comandos. Primeiro, se identificar. A gente falar o nosso nome,
traz um grau de confiança, tá? Segunda coisa é falar que estou ali para ajudar ela, por mais que eu esteja mesmo, mas é bom informar isso. A pessoa quer ouvir palavras de confiança, né? Aí já vem uma ordem, né? Fique calmo e não se mexa, certo? Porque a pessoa tem a tendência de querer se levantar, né? Então eu já falo ali, fique calmo e não se mexa. E aí eu dou uma informação muito importante para ela, que é o socorro especializado já está chegando. Eu não vou falar assim, eu já liguei para o socorro. Porque aí vai ficar na dúvida, tá, mas estão chegando? Então fale o que ela quer ouvir. O socorro já está chegando, né? Já foi acionado, já está chegando, tá? E aí você repita para ela, posso te ajudar? Porque por mais que você falou que você está ali para ajudar, essa pessoa, se ela estiver acordada, consciente, ela tem que autorizar a sua ajuda. Tudo bem? Busque por informações, serão de muita importância para repassar às equipes de socorro. Quando você fala que você quer ajudar, a pessoa já de antemão, ela sempre pede para que você auxilie de duas maneiras. A primeira é pegando alguma coisa que caiu na hora do sinistro. Então, a carteira, o celular, a bolsa, a mochila, alguma coisa que ficou no veículo ou na motocicleta, né? Ela vai pedir para que você cuide das coisas dela, caso ela não tenha ninguém ali de confiança, para que você cuide das coisas dela, para que ela sabe que ela vai ser levada ao hospital e aí aquele veículo vai ficar lá jogado, largado, né? Então ela vai pedir para que você guarde, segure, mantenha sob a sua responsabilidade, tá? A outra coisa que ela vai pedir é para que você entre em contato com algum parente dela, né, para informar o que aconteceu um sinistro e que ela está indo para o hospital X, né? Tá? Então você ainda não vai saber qual é o hospital, mas assim que o corpo de bombeiros chegar, pergunte para qual hospital estão levando, né? Porque a partir daí você vai informar os parentes, né? As pessoas próximas da vítima, tá? Essas informações que eu tenho que pegar com a vítima é muito importante. São informações que vão auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros e também do hospital. São informações como tipo sanguíneo, se a pessoa é alérgica a algum remédio ou se ela toma algum remédio constantemente, né, regular. Tá? Se a pessoa possui alguma doença infecto-contagiosa, tudo bem? É importante eu anotar essas informações, porque daqui a pouco essa pessoa pode vir a desmaiar e aí chega o socorro especializado, eu tenho que passar essas informações para eles, tá bom? Então eu anoto num papel, ou eu anoto na mão da pessoa mesmo, em alguma situação assim eu anoto para que fique visível para o corpo de bombeiros que aquela pessoa o tipo sanguíneo dela, né? Essa questão da alergia a medicamentos, certo? Às vezes a pessoa está alcoolizada, então anotar que a pessoa está alcoolizada. Uma série de situações, tá, pessoal? Tem gente que fala assim, eu sou diabético, então tem um risco em qualquer tipo de cirurgia, tá? Então são N tipos de problema que as pessoas possuem e esses problemas devem ser informados para o socorro especializado, tá? Não custa eu ali, enquanto ela estiver ali lúcida, eu anotar essas informações. Seguindo, oriente a não se mexer, nem mexer a cabeça, mesmo que queira olhar para ver o que está acontecendo. Não movimente a vítima, isso pode causar uma lesão secundária ou piorar o quadro clínico da vítima. Depois nós falaremos sobre isso. Sempre informe a vítima o que está acontecendo e o que você está fazendo. Isso irá diminuir a curiosidade e as chances dela se mexer. Ouça e dê atenção à vítima, aceitando suas queixas e respondendo suas perguntas. Não minta ou dê informações que causem impacto à vítima. A desestabilização emocional poderá trazer complicações. Tomem cuidado, tá? Tudo bem? Porque às vezes você dar uma informação a ela, né, que um parente faleceu ali, vai causar uma desestabilização, né? Então é importante dizer, olha, não sei, não estou vendo nada, estou aqui cuidando de você. Estão tratando da outra vítima lá, tá? Permaneça junto à vítima até que o socorro chegue. Procure manter o controle da situação. Agora, com vítima inconsciente, a situação muda, né, pessoal?
Se a vítima não responde aos seus chamados ou está desacordada, ligue novamente o quanto antes e informe o socorro. É possível que o atendente passe algumas orientações, faça exatamente o que ele orientar, tá bom? Porque aí o atendente ele sabe onde que está a viatura em deslocamento. E ele, conforme for a situação dessa inconsciência, ele vai solicitar para que você faça o controle dos sinais vitais. E aí você vai fazer o controle dos sinais vitais. Ele vai perguntar se a pessoa está com alguma hemorragia, se você observa se ela está com alguma fratura que está com a angulatura dos ossos de forma muito esquisita, né? Ele vai pedir para você observar se ela está inchada, se ela está, né? E ele vai pedir para você fazer o controle dos sinais vitais que nós mostraremos para vocês como é que fazem, tudo bem? Mas ele vai solicitar. E aí, quando o atendente solicitar, e você sabendo fazer o controle, você está autorizado. Aí é que está a diferença, né? É por isso que eu devo primeiro ligar para o atendente e falar, olha, tem uma vítima aqui que está desmaiada, está inconsciente. A partir daí a postura muda, porque ele vai solicitar e eu estou amparado legalmente para tomar as decisões, tá bom, gente? Então deve-se ligar novamente e informar ao serviço de socorro sempre que a vítima desmaiar, começar a falar algo sem sentido, apresentar sangramento severo e começar a se queixar de sede e dor. Então eu ligo e informo ao atendente. E a partir daí ele vai solicitar o controle dos sinais vitais. São dois, pessoal, que nós fazemos. O controle dos sinais vitais são 4. A frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial e a temperatura. Mas a pressão arterial e a temperatura nós não realizamos porque nós não temos equipamento próprio especializado. Então, nós vamos fazer a frequência cardíaca e a frequência respiratória com base em soluções sem equipamento, tá? Então, a frequência cardíaca ela é o número de vezes que o coração bate por minuto. Em adultos saudáveis, a pulsação varia de 60 a 100 batimentos por minuto. A frequência respiratória é o número de respirações que uma pessoa realiza por minuto. Um adulto em condições normais tem uma frequência de 12 a 20 respirações por minuto. Tudo bem? E como realiza então o controle da frequência respiratória? Vamos ver. Verificar se a caixa torácica da vítima se eleva, porque quando eu respiro, a minha caixa torácica ela expande e ela contrai, não é? É o movimento do pulmão, tá certo? Enchendo de ar e soltando ar. Significa que a vítima está respirando. Deve-se, utilizando um relógio, contar quantas vezes ocorre essa elevação em um período de 1 minuto. Para agilizar o trabalho, pode-se, ao invés de contar as respirações por um período de 1 minuto, conta-se por 15 segundos e, após terminar a contagem, multiplicar o valor obtido por 4. Então, 15 segundos vezes 4 vai dar 60 segundos, que é o que vale 1 minuto. Então, ao invés de eu ficar ali contando 1 minuto a quantidade de respiração, eu conto 15 segundos. Aí vamos imaginar que ele respirou lá 10 vezes. Aí eu multiplico por 4. Vai dar 40, tá certo? E como realizar o controle da frequência cardíaca? Colocar os dedos indicador e médio sobre a artéria carótida ou a radial, sem pressionar, utilizando um relógio. Contar quantas vezes sente a pulsação do coração no tempo de 1 minuto. Do mesmo modo que a frequência respiratória, pode-se diminuir o tempo da contagem do relógio para 15 segundos, multiplicando ao final por 4. Mesma situação, tudo bem? Então eu vou contar lá, aí deu 20 batimentos em 15 segundos, multiplico por 4, vai dar 80, não é? Tá bom? A temperatura e a pressão arterial, como nós dissemos, são procedimentos que devem ser realizados por profissionais capacitados e com os recursos adequados. Então, se você não possuir um termômetro no momento do controle dos sinais vitais, a temperatura não deverá ser aferida. Eu não tenho termômetro, né? Tem gente que fala, põe a mão na testa. Não é aceitável, tá? A mesma situação ocorre com a aferição da pressão arterial,
pela necessidade de um aparelho elétrico ou do esfigmomanômetro e o estetoscópio. Tudo bem? Muito bem. Só um detalhe aqui que eu vou até voltar o slide, pessoal. Na questão da frequência cardíaca, né? Essas artérias carótida ou a radial ela fica na base do polegar, no punho, tudo bem? Então eu vou ali no braço esquerdo da pessoa, na base do polegar, na parte interna do braço, né? Na parte, a gente fala a parte de dentro, né? Do punho ali, eu coloco bem na base do polegar ali, mas no punho, tá? Eu vou sentir ali já a artéria radial. E a carótida, pessoal, tanto faz, tá? Pode ser do lado esquerdo, do lado direito, no pescoço, abaixo da mandíbula, tudo bem? No cantinho do pescoço, abaixo da mandíbula, quando a mandíbula faz a voltinha, né? Tá? Ou eu faço de um lado ou eu faço do outro, tá? Nunca dos dois lados ao mesmo tempo, tudo bem? E aí eu coloco ali também os meus dois dedos, né? O indicador e o médio, e eu vou sentir a pulsação ali. Seguindo, né, pessoal? Então vamos lá. Perdendo ou sem sinais vitais, o que fazer, né? Neste caso, deve-se novamente acionar o socorro especializado, explicando a situação e aguardar orientação. Aí, pessoal, é uma situação que vai depender novamente. Então, vamos imaginar que a pessoa perdeu os sinais vitais, né? Tá sem. O atendente, eu vou ligar para o atendente e vou informar. E o atendente vai virar para mim e vai falar assim: você sabe fazer a massagem cardíaca? Se eu souber, eu vou falar sei. E aí ele vai perguntar: você pode fazer a massagem cardíaca? Tudo bem? Nós não vamos ensinar aqui porque não faz parte da grade curricular ensinar a massagem cardíaca. Mas existem pessoas que têm outros cursos de primeiros socorros e que aprenderam a realizar a massagem, tá? E aí a pessoa vai então falar que sabe. Mas professor, e se eu não souber e não tiver ninguém para fazer ali perto? O atendente vai falar, ele vai falar: põe no Viva Voz seu celular aí que eu vou mais ou menos te ensinar. Só que o atendente só vai fazer isso, pessoal, se ele saber, né, se ele souber, melhor dizendo, se ele souber onde está a viatura e fazer os cálculos dele lá e entender que a viatura não vai chegar a tempo. Porque uma pessoa, um ser humano, ele consegue ficar um tempo sem respirar e sem bater o coração, tá? Ele consegue ficar um tempo, tudo bem? Sem ficar com sequelas, né, cerebrais. Porém, o atendente que vai fazer esse cálculo e vai dar a ordem para você. Ele vai falar assim: vê se tem alguém que saiba fazer. Ah, tem aqui. Aí ele vai fazer. Tá. Agora, se ele fazer o cálculo, se ele fizer o cálculo lá e ele vê que a viatura já está chegando, está 2 quadras, está 1 quadra, ele vai falar: tudo bem, deixa a pessoa aí, tá? E ele já vai informar lá na viatura. Ele vai falar: tem uma vítima lá que já está precisando de massagem cardíaca, então chega, vai direto nela. Tá certo, pessoal? Então tudo isso é muito rápido, é muito dinâmico, é o que a gente tem falado aqui para vocês, ok? Mas só tenham as ações com a ordem do atendente, porque é autorização legal, tá? Se durante o atendimento a vítima apresentar fraturas, o socorrista deve orientar para que não se movimente até a chegada do resgate. As vítimas também precisam de proteção contra o frio, sol e chuva. É muito importante que a sua temperatura seja mantida, ou seja, que ela não perca o calor do próprio corpo. Portanto, o socorrista deve tomar as providências para mantê-la aquecida e protegê-la até a chegada do socorro especializado. Cuidados com a vítima, o que não fazer. Então vamos ver aqui as últimas informações relativas aos primeiros socorros, o que não fazer. São 4 ações que nós evitamos, né? Não tumultuar o local do sinistro, não movimentar a vítima, não oferecer nenhuma bebida à vítima e não retirar o capacete do motociclista. Veremos aqui. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer durante o atendimento. Estancar a hemorragia, imobilizar um membro fraturado por meio de talas improvisadas,
usar o torniquete ou executar a manobra de Heimlich, que é aquela técnica utilizada em casos de emergência por obstrução de corpo estranho, impedindo a pessoa de respirar, são exemplos de técnicas que devem ser aplicadas por profissionais capacitados, tá bom? Porque todas essas técnicas, elas mexem com a vítima. E hoje a recomendação é não mexer, tá bom? Estancar hemorragia, pessoal, só com luva. Não tem como eu pegar a minha mão, pôr um pano limpo lá no ferimento e fazer pressão sobre ele, porque vai molhar o pano, vai molhar minha mão de sangue. Eu não conheço a vítima. É o que nós falamos lá quando falamos sobre doenças infectocontagiosas. Imobilizar um membro fraturado, para eu imobilizar um membro, às vezes eu tenho que mexer com a vítima. E aí eu pioro a situação. Torniquete é só em casos extremos e há um procedimento para realizá-lo, há uma técnica para utilizar o torniquete. E a manobra de Heimlich também. Para começar, a vítima tem que estar em pé para realizar essa manobra, tá? Então, são exemplos de técnicas. Existem outras técnicas, como o pinçamento, mas aí eu vou pôr meu dedo dentro da boca da pessoa. É uma série de situações que não tem como eu fazer, porque a vítima eu desconheço. E aí eu não sei quais são as doenças que essa vítima possa ter, né? Tudo bem? Agora, mas eu quero fazer, entre em contato com o atendente e aí escute o que ele vai falar para você, para que pelo menos você tenha uma ordem legal para executar, né? Cabe ressaltar que estes e outros procedimentos complexos, para que sejam realizados de maneira eficiente, necessitam de conhecimentos prévios adquiridos por meio de cursos específicos de primeiros socorros, ministrados por especialistas e com carga horária suficiente para um aprendizado satisfatório. Caso alguma dessas ações seja realizada de forma incorreta, poderá provocar novas lesões ou agravar as já existentes. Portanto, a conduta correta é acalmar a vítima e aguardar a chegada do socorro especializado. Não tumultuar o local do sinistro. Vamos lá. Sinistro de trânsito é uma ocorrência que chama muito a atenção. Assim, pode haver várias pessoas em torno do local. Para ter o controle da situação, deve-se evitar discussões ou situações que possam fazer as pessoas se alterarem. Nesse momento, apontar culpados não vai ajudar no atendimento às vítimas. Não movimentar a vítima. A movimentação incorreta poderá resultar em lesões secundárias provenientes de movimentação de fraturas incompletas, rompimento de tendões ou tecidos, fragilidade da coluna vertebral e medula, possibilidade de sequelas. Então, não movimente a vítima. Ao fazer contato com uma vítima que está dentro do veículo, os primeiros atendimentos devem ser prestados sem movimentá-la e somente quando há dificuldade de respiração é permitido soltar o cinto de segurança e, se necessário, movimentando a vítima o mínimo possível. Essa situação da respiração, pessoal, é se a vítima estiver roxa, que não está respirando mesmo, que o cinto está engasgando, tá? Então, tente soltar a parte superior do cinto, mas tentando segurar essa pessoa ao banco. Tente amarrá-la com outro pedaço de pano ao banco, pelo tórax, pela parte de trás, para depois soltar esse cinto, tá? Movimentar a cabeça, pescoço ou tronco da vítima com fratura de ossos da coluna podem afetar a medula. Somente equipes devidamente preparadas podem realizar este procedimento. Qualquer movimento inadequado pode agravar lesões inicialmente simples, causando danos irreversíveis. Ao tentar tirar uma vítima presa das ferragens, pode-se aumentar as chances de agravar os ferimentos, ocorrer uma hemorragia e até mesmo reduzir as chances de sobrevivência. Lembre-se que se tem um objeto cravado na vítima, ao retirar esse objeto, eu estou tirando, vamos dizer assim, o tampão da hemorragia. Às vezes esse objeto ele entrou ali e ele mesmo está segurando para essa hemorragia não sair, tá? Não virar uma hemorragia externa, né? Mas aí eu tiro o objeto e começa a sair sangue. Tem que prestar bem atenção. Não se deve retirar nenhum corpo estranho encravado na vítima, como vidro, estilhaços, madeira ou ferragem. É o que eu acabei de dizer.
Portanto, a vítima deve permanecer no local até a chegada do resgate e somente em situações de risco iminente poderá ser movimentada. Exemplo: quais são as situações de risco que eu tiro a vítima, né? E aí seja, vamos dizer assim, o que Deus quiser, né? Por causa de lesões na medula, lesões na coluna vertebral. Risco de explosão. Se eu não tirar a vítima, aquele veículo vai explodir. Vias aéreas submersas impedindo a respiração. Se eu não retirar aquela vítima, ela vai morrer afogada. Risco de queda do veículo em ribanceira. Se eu não tirar aquela vítima do veículo, o carro vai cair lá na ribanceira lá. Risco de soterramento e inundação. Mesma situação, tá? Lá em cima no risco de explosão, posso acrescentar incêndio também. Tudo bem? Então são esses riscos aí. E aí eu abro já até uma questão, né? E aí, eu vou auxiliar nessas situações de risco? Porque imagina lá que o veículo vai cair numa ribanceira. E aí eu tô lá para tentar tirar essa pessoa do veículo. E aí o veículo cai na ribanceira e me leva junto. Ou eu estou tirando a vítima e aí o veículo explode comigo lá. Então é tudo muito complexo, pessoal. Tudo muito complexo. Existem casos de pessoas que foram e salvaram. E existem casos de pessoas que foram e não salvaram. Tá certo? O cara tava, a vítima estava afogando lá, ó, o cidadão foi tentar ajudar, morreu junto afogado. Então, são situações complexas de análise, tá bom? Porque aí, eu agindo assim, eu descumpro o que foi falado no começo da aula, que é a minha segurança pessoal, né? Mas aí fica a questão na cabeça da gente. Eu poderia ter ajudado? Vai ficar pro resto da sua vida. Eu poderia ter ajudado, né? Não oferecer nenhum tipo de líquido, bebida à vítima. Por vezes, vítimas de sinistro de trânsito pedem por água e dizem sentir muita sede. Isso pode ser verdade, mas também pode ser um indicador de complicações no seu quadro clínico. A ingestão de qualquer substância pode interferir de forma negativa nos procedimentos hospitalares. Além disso, a vítima pode ter alteração da consciência e apresentar vômitos, engasgar e aspirar o líquido para os pulmões, o que pode levar à asfixia. Somente um profissional poderá diagnosticar com precisão as condições de uma vítima, mesmo que aparentemente ela pareça bem, pode estar com lesões internas ou fraturas que deverão ser tratadas no hospital. Por isso que nós devemos tomar cuidado com vítimas que se levantam, principalmente em sinistros com motocicleta, e dizem que estão bem. Não, estou bem, não aconteceu nada não. Aí a pessoa vai embora para casa dela, chega à noite, chega mais depois de 1 hora, 2 horas, né? Aí a pessoa vem a óbito, porque estava com uma hemorragia interna, mínima que foi, mas essa hemorragia levou ao óbito, né? E não foi detectada lá no local do sinistro. Então não tem jeito, ocorreu sinistro com vítima, acionar o socorro especializado, mesmo que não tenha nada assim verificável, né? Observável, leve para o hospital e fica lá por um tempo em observação. Não retirar o capacete do motociclista. Geralmente, os ferimentos sofridos pelos motociclistas em sinistros de trânsito são de maior gravidade, visto que eles não possuem a proteção exterior de seus veículos. Recomenda-se não movimentar os motociclistas vítimas de sinistros, pois uma ação errada pode ocasionar ou piorar as lesões. É importante confortar a vítima e tranquilizá-la até a chegada do resgate. Por causa do sinistro, a vítima pode entrar em pânico, se sentir sufocada e tentar tirar o próprio capacete. Neste caso, ela deve ser tranquilizada e apenas a viseira poderá ser aberta, e isso com o auxílio de uma outra pessoa. Essa outra pessoa segura o capacete pelas laterais, né? E aí você, com o capacete firme na cabeça, você abre a viseira, tudo bem? Jugular não se abre também, pessoal, porque a jugular muitas das vezes é o que está segurando o capacete na cabeça, tá bom? Para abrir a jugular, só se a vítima estiver roxa mesmo, sufocada, tá?
e aí abre-se a jugular, tudo bem? Fora isso, porque é um risco que se corre, tá bom, pessoal? Tranquilo? Mantenha a coluna cervical da vítima em posição adequada até a chegada do resgate. Ao retirar o capacete, a cabeça é movimentada, o que pode acarretar lesões no pescoço e no crânio. Portanto, a melhor opção nessa situação é acalmar o motociclista e aguardar a chegada do socorro especializado. Retirar o capacete de um motociclista que se acidenta é sempre uma ação de alto risco. Por isso, apenas os profissionais treinados e capacitados podem realizar esse procedimento. O capacete serve como suporte para manter a coluna imóvel. Outras orientações. Não fique ao redor da vítima quando o serviço de socorro estiver atendendo, a não ser que foi solicitado sua ajuda para colocar em prática ações orientadas. Não toque na vítima se você não estiver devidamente protegido contra secreções. Não coloque quaisquer substâncias em ferimentos. Reconhecer suas limitações no cenário do sinistro. Após o socorro, evacuar a vítima para a unidade de saúde. Não se esqueça de retirar materiais e objetos utilizados para sinalizar o local do sinistro, inclusive galhos e arbustos. Ao acionar o socorro, fique na escuta até que o atendente desligue primeiro. Seja rápido. Quanto mais rápido suas ações, maior é a chance de sobrevida da vítima. Fechamos aqui a nossa aula 18, certo? De primeiros socorros. Tudo bem, pessoal? É isso aí, a gente espera você na aula 19. Se não me falha a memória, falaremos sobre convívio social e meio ambiente, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.